Depois das saias, ela começou a fazer as blusas com cambraia de linho suíço, com grandes golas, que na época, nesse período dos anos 50, era moda, as grandes golas, e as golas eram duplas, ou as golas eram em bico, ou as golas eram em bicos arredondados. Havia uma grande variação em cima das golas. As mangas também, tudo com muito requinte, muito refinamento. E chegou ao Rio uma costureira mineira de Belo Horizonte, chamada Silvana. E mamãe foi apresentada a ela pela Leonor, que hoje em dia é a viúva do José Aparecido de Oliveira. E a Silvana foi contratada, aí passou a ser a segunda costureira da mamãe. Havia a Célia e a Silvana passou a ser a outra costureira da mamãe, que fazia as blusas que a mamãe encomendava a ela, as blusas de cambraia. A Silvana não trabalhava lá na Barão da Torre, ela levava as encomendas para fazer em casa. Mamãe aí descobriu a Jane. A Jane era a dos acessórios. Ela era muito talentosa. Ela tinha o ateliê dela aqui em Copacabana, na rua Emílio Berla, no alto de uma ladeira. E a Jane fazia os colares mais lindos de semente de feijão. Lindos. Então, os looks eram compostos com colares de semente de feijão, sementes vermelhas, lindos os colares, sementes marrons, sementes pretas de feijão. E também as sandálias. Na época, vinham os ecos de Saint-Tropez, de Capri, das sandálias de pedras. E aí a Jane evoluiu isso para as sandálias, mas esses acessórios não eram da Zuzu, eram da Jane. Era uma parceria dela com a Jane. Mas tudo no gaveteiro do espelho da antiga sapateira. Essa era a boutique da Zuzu. Ela começou criando as suas próprias peças e ela achou que ela podia se manter ali com aquela boutique, né? Entre aspas, uma boutique de saias, mas não podia. Ela tinha que fazer sob medida, porque era o hábito, era a tradição. As mulheres tinham seus cortes e elas tinham as suas pretensões, elas tinham os seus desejos na época. O hábito era você levar o seu corte de tecido na sua modista ou na sua costureira, escolher e encomendar. E ela não podia romper com aquilo. Não só na costureira, até como também na alta costura. Era assim. Desde a pequena costureira até a alta costura. Todos faziam isso. Não era a Zuzu que ia romper esse padrão. E ela entendeu isso. E ela absorveu isso. E ela então passou a fazer o que era pretendido. Ela recebia o corte, ela aceitava a encomenda e ela cortou um dobrado. E dentro dessa prática, ela foi pouco a pouco impondo o seu gosto, ela foi adquirindo a confiança da sua clientela e ela foi pouco a pouco conseguindo impor o padrão Zuzu.